Olá, eu sou o Freak TV e hoje falaremos sobre o livro Frankenstein, de Mary Shelley, pela Dark Side Books. Sim, o vídeo de hoje é dedicado a um clássico. Frankenstein acaba de receber uma edição luxuosa da Dark Side, inaugurando aí ao lado dessa edição aqui do Edgar Allan Poe o novo selo da Dark Side, Medo Clássico. Inclusive, eu já estou lendo esse livro aqui do Edgar Allan Poe, então também haverá uma resenha dele no canal em breve. Mas voltando ao Frankenstein, me diga quem é que não conhece essa obra, mesmo entre aqueles que não são fãs de literatura, ou aqueles que não têm o costume de ver filmes, ou ainda aqueles que não são fãs do terror em si, conhece a história de Frankenstein. Sem dúvidas, uma das obras de maior sucesso do horror, sucesso esse que já dura 200 anos. E além de uma referência para o terror, ele também é uma influência no surgimento da ficção científica. Já deu aí para perceber a importância dessa obra na vida dos amantes da literatura, né? Não dá para gostar de livros e passar a vida sem ler uma, duas, três vezes essa história. Mas vamos começar aí falando sobre a autora. A Mary Shelley, ela foi uma grande escritora do século XIX, que entre muitas de suas obras acabou ficando marcada pela icônica criação de Frankenstein. A sua mãe, ela é considerada por muitos uma das fundadoras do feminismo. O seu pai era um filósofo e ela se casou com um poeta. Desde muito cedo ela foi encorajada a ter um pensamento livre e crescer aí cercada de grandes influências literárias. Que não é de se espantar que ela tenha criado uma obra tão incrível como essa, sendo ainda muito jovem, tendo apenas 19 anos quando criara Frankenstein. Se já é surpreendente a pouca idade com que ela criara uma obra de tanto sucesso, imagine então que essa obra nascer aí de uma brincadeira entre amigos. Em uma noite chuvosa, ela, sua meia-irmã Claire, seu marido Percy e seus amigos Lord Byron e John Polidori estavam lendo histórias de terror. E Byron teve aí a ideia de desafiar ele mesmo e seus amigos a criarem as suas próprias histórias de terror. E desse desafio entre amigos não surgiu apenas Frankenstein, mas surgiu também O Vampiro, de Polidori, que é considerado um dos primeiros vampiros de forma humana da história literária, tendo aí influenciado grandes escritores posteriores, como Bram Stoker e Anne Rice. Já deu pra perceber, né, que quando a gente fala sobre um clássico tem muita história pra contar. Mas enfim, eu li a história sobre Frankenstein pela primeira vez ainda na minha infância. Era um livro assim de uma outra edição, talvez uma outra escritora que só tava mencionando a criatura de Frankenstein, não era exatamente a história de Mary Shelley. E eu já fiquei fascinada. Mas era uma história, assim, com uma escrita bem simples, né, pra crianças e tal, pra jovens. Mas enfim, eu li a história da criatura de Frankenstein pela primeira vez quando eu ainda era criança, um livro que tinha na biblioteca da minha escola. E eu acho que não era nem a história original de Mary Shelley, era uma outra história de um outro autor que só mencionava a criatura de Frankenstein. Já essa edição aqui, ela possui a obra original, revisada e corrigida pela própria autora em 1831. Além de conter também no final do livro outros 4 contos da autora que envolvem aí o tema de imortalidade, ressurreição, questões de vida e morte. A história em si, que eu acredito que todos já conheçam, ela começa com o Victor Frankenstein sendo retirado de um mar gelado à beira da morte. Ele então narra sua história de vida para o seu salvador, o Robert Walton, que registra aí toda a sua história. O Victor Frankenstein, ele conta aí como ele descobriu a fórmula da criação e deu vida à sua própria criatura, um ser que ele fez de remendos de partes de pessoas mortas, com um segredo nunca revelado. O Mírio falou aqui sobre o raio, né, que no filme o raio dá vida ao monstro, mas eu acredito que havia algo além do raio que fica um mistério na história, que quando o Walton pergunta para ele qual o segredo, ele fala que não pode revelar porque senão outras pessoas criariam outros monstros que iriam fazer coisas abomináveis pela Terra. Então, ao dar vida ao monstro, ele acaba temendo a própria criatura, ficando com medo da sua criação, e ele foge, deixando o monstro sozinho. A criatura se descobre viva e dotada de sentimentos, porém ela é horrenda, ela assusta todos que a veem. E ele se descobre aí incapaz de ser amado e mais sozinho do que qualquer pessoa no mundo. E por conta disso, a sua raiva acaba tornando ele o monstro que ele sempre aparentou ser e fazendo com que ele cometesse atos terríveis. E por fim, um confronto entre criatura e criador acontece. E é aí que entra a questão: quem é realmente o monstro dessa história? Porque é uma história que nos faz pensar. Afinal, o monstro é aquele que
já que foi criado com a aparência de monstro, mas era capaz de amar e foi transformado num monstro verdadeiro pelo próprio ódio das pessoas. As pessoas o odiavam sem dar chance dele sequer falar ou demonstrar alguma coisa só pelo que ele aparentava ser. Ou o monstro seria o Victor Frankenstein, que deu vida a ele sem saber o que estava fazendo, só apenas criou e se assustou e deixou ele sozinho no mundo pra sofrer tudo isso. Então é uma coisa meio assim a se pensar realmente. Eu não sei o que eu tô falando. Eu começo a tentar explicar as coisas e me enrolo tudo. Eu não sei mais o que eu tô falando, mas deu pra entender, né? A grande questão é essa de se o monstro verdadeiro é o que se tornou monstro por causa do ódio da humanidade ou quem criou o monstro e largou ele aí como se não fosse nada. Enfim, a história ela se alterna sendo aí relatada por ambas as visões da criatura e do criador. E tem aí o seu início e fim relatado através de cartas escritas por Walton. A importância aí da gente ter ambos os pontos de vista do criador e da criatura é que a história ela faz com que a gente consiga nos colocar do lugar dos dois, de tanto do criador como da criatura, e consegue sentir o que eles viveram, entende? Para entender melhor o que se passava na mente de cada um. A história ela acaba colocando ora a gente como aliado de um ou de outro e ora fazendo com que a gente rivalize com um e com o outro. É romance, é drama, é horror, é ficção científica, é filosófico, é puramente assim compreensível que seja um clássico de 200 anos. Ao final do livro há os contos aí Valério, o romano reanimado, Roger Dodsworth, o inglês reanimado, Transformação e O Imortal Mortal, que são contos aí bem mais curtos, mas possuem a mesma escrita agradável da Mary Shelley, com certeza também o mesmo padrão de qualidade da história de Frankenstein. Eu acho que eu não preciso nem falar que recomendo esse livro, porque eu espero que tudo que eu já tenha dito aqui no vídeo sobre ele já tenha convencido vocês por si só. Sobre a aparência do livro, dessa vez eu nem comentei, porque eu acho que já deu pra notar, né, que ele possui o padrão de qualidade de sempre da Darkseid, que pelo menos pra mim já virou sinônimo de que livro incrível! Mas enfim, se você é fã de livros, principalmente dos que causam arrepios, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, pois em breve haverá novas resenhas de livros como este.